Ele vai ser o candidato apoiado pelo grupo de Belintani, que, aliás, é uma... como eu posso dizer assim, usando uma referência de eleições municipais, estaduais, eleições parlamentares, executivas, as tradicionais, né? A política tradicional mesmo, é uma coligação, por assim dizer, que já teve mais força, né? Mas, evidentemente, tem muito peso e tem muita ascendência no Colégio Eleitoral do Bahia, porque a maioria do Conselho Deliberativo do Bahia, né, é composta de pessoas que apoiam a gestão atual. Simplesmente Bahia e Revolução Tricolor. Exatamente. Aí, pronto, então, Leonardo Martinez... Martinez é 100%, não? Sim, Leonardo, é o que eu digo. Os grupos que servem de suporte político para ele, esses grupos já foram mais influentes e já foram mais unidos. Né? Perfeito. Exatamente. Então, assim, Leonardo Martinez aparece como o nome da situação. E aí aparecem outros nomes interessantes. Baraúna já tem algumas semanas que ele falou que seria candidato no podcast lá com o pessoal do Bahia Notícias. Né? É um cara que tem atuação política no Bahia há muito tempo, não à toa é conselheiro, né? E parece ser o nome mais histriônico, por assim dizer, né? O nome mais barulhento da oposição. Conversei com ele hoje pela manhã, ele está determinado mesmo a ser candidato, tem alguns projetos, não decidiu ainda o vice dele, mas está aí, trabalhando muito nos bastidores para conseguir articulações no sentido de fortalecer politicamente o nome dele. Temos Emerson Ferretti, que é, dentre todos eles, e reparem, gente, não estou aqui fazendo defesa de nenhum deles, e nem vou fazer, apesar de que vou declarar meu voto. Emerson é um perfil muito diferente, porque Emerson simplesmente não faz parte de nenhuma corrente política do Bahia, nunca se envolveu diretamente com isso, seria o candidato externo, um candidato de oposição, né? Mas com perfil, acho, mais de conciliação, né? E sem este passado pregresso ligado a movimentos políticos do clube, certo? E outra, né? Dentre todos eles, tem o diferencial, que é um bate diferencial competitivo, de ser um ídolo do Bahia. Né? E um ídolo, não só dentro de campo, né? Mas uma referência de cidadania, de liderança, de relação com a torcida, com a cidade, né? Está aqui há mais de 2 décadas. É um cara também que eu sou suspeito para falar. E agora, rapaz, eu soube hoje que Marcos Verraine é o nome forte de uma das vertentes. Vertente essa, liderada pelo Grupo Independente Tricolor. Que, inclusive, o Grupo Independente Tricolor, e eu estou só esperando aqui meu telefone tocar, porque certamente vai chegar agora um monte de gente me procurando. Não é bem assim, eu estou trazendo aquelas informações que eu consegui colher, que eu tenho em mãos até agora. Até porque, velho, a gente não pode também deixar as coisas muito para cima. Acho que essa pauta tem que aparecer. O torcedor tem que procurar se informar, pesquisar quem é quem, se posicionar. Né? O torcedor do Bahia não pode ficar lijado desse processo, não, velho. É o futuro do Bahia. É o futuro do Bahia que está em jogo. E você, que é sócio, não pode ficar alienado esperando as coisas acontecerem só lá na véspera, no dia da Assembleia, e lá depositar seu voto porque ganhei um santinho, porque eu simpatizo com alguém. Não é assim, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação e aproveitar também essa distância que nós temos do jogo, o fato de nós não termos jogo nesse final de semana, para falar sobre isso. Então, o que eu soube hoje é que Marcos Verraine, ex-presidente do Conselho Fiscal do Bahia, que, aliás, fez um trabalho brilhante, independente, né? Apesar de ser, né, um cargo de muita força, de muita relação com o presidente do clube, ele é um cara que fomentou esta independência, inclusive em um dos relatórios administrativos financeiros, apontou, defendeu a punição a Guilherme Belintani por algumas questões
contábeis. E aí o Luiz pode até falar melhor sobre isso. Então, o Verraine deve ser o cabeça de chapa, uma candidatura que tudo leva a crer que vai ter o Paulo Rogério, da Independente Tricolor, e conselheiro do Bahia, como vice-presidente. E o que fortalece isso, Luiz Teto? Esta informação que eu tive, não confirmada, nem por Verraine, nem por ninguém da Independente Tricolor, que ele vai ser candidato. Lúcio Rios, que foi candidato a presidente na última eleição, o único a bater chapa com Belitani, e aliás é um cara que eu respeito muito pela coragem de ter a representatividade da oposição, ainda que o nome dele fosse completamente inviável, e que eu tenha milhares de ressalvas ao projeto, entre aspas, que ele apresentou lá atrás. Eu acho uma coisa muito, muito inconsistente, muito vazia, na verdade, mas o respeito por ele ter tido a coragem de marcar posição. Democracia é isso. Pô. Não dá para você fazer um referendo, né, por assim dizer. Aliás, se não fosse ele, a eleição passada tinha virado não é a disputa eleitoral, mas uma aclamação de Belitani, né? E Lúcio Rios, rapaz, já tem 2 semanas negociando com a gente o quê? A presença de Marcos Verraine aqui no canal. Ligou os pontos, Luiz Teles? E aí, quando Chico ligou com o Teco, eu falei, captei. E vamos sair na frente, se é que ele não vai desistir da entrevista que já estava marcada antes de eu largar o doce aqui publicamente. Na quarta-feira, no Bahia Meio-Dia, teremos Marco Verraine para fazer um balanço da passagem dele pelo Conselho Fiscal do Bahia, para a gente saber desse cara o que é que ele pensa da SAF, e evidentemente que essa pergunta não vai deixar de ser feita, se ele tem pretensões políticas e se ele, de repente, quer aproveitar o espaço para lançar a candidatura dele no Bahia Meio-Dia. Então, as peças dispostas no tabuleiro são essas. Estou trazendo aqui o retrato do momento. Não sei se mais alguém vai se aventurar, mas é muito provável que nós tenhamos como os principais candidatos a presidente do Bahia na segunda quinzena de dezembro. Lembrando que a data da eleição vai ser definida na reunião do Conselho na próxima semana. Essas 4 figuras, Luiz Teles. Pois é, meu velho. É uma eleição muito diferente. Todas as outras que a gente já teve no Bahia. Sobretudo eras democráticas, falando especificamente. Primeiro, porque essa é a primeira que tem essa configuração da SAF, que você tem a associação com um objetivo muito específico de fiscalização de contrato, de ser o olho e a voz do torcedor dentro da SAF. Então, é diferente do que foi todas as outras administrações anteriores. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que hoje não são mais todos os sócios torcedores do Bahia que votam, apenas os sócios da associação. E é um colégio eleitoral que cai, nesse momento, cairia, né, de quase 50 mil, né, para 7 mil e pouquinho. Então, e esse 7 mil e pouquinho é a galera mais engajada, a galera que trabalha a política do Bahia muito mais do que os outros tantos, né, os outros 80% que vão, entre aspas, ficar de fora da eleição. E aí muda muito as plataformas, né? Muda muitos projetos. Quem foi candidato nas últimas eleições, ou quem queria ser candidato nas últimas eleições, não pensava em algo disso. Não pensava em assim, como fortalecer a associação, que planos ter para a associação, uma configuração que ela é dona de 10% das ações da SAF do Bahia, né? E na qual ela tem praticamente da boca para fora de quase todas as pessoas que falam sobre associação, essa coisa de querer retransformar o Bahia num clube multimodalidades, né? E, sobretudo, como fortalecer a imagem e a associação dentro da SAF. Dificilmente você vai conseguir comprar ações hoje que são do Grupo City, né? Acho muito difícil acontecer, muito mais fácil acontecer o contrário. Então, acho uma das coisas básicas, por exemplo, os 5% que são vendáveis, né? Vendáveis
desses 10%, o que é ele, o candidato como a presidente pretende lidar com isso, que vai sofrer em algum momento, talvez, pressão para vender os 5%, estão lá em contato com possíveis de serem vendidos. Então, há uma série de questões diferentes. E aí os perfis que chegam da presidência mudam. A gente está vendo aí pessoas de perfis muito diferentes. Eu tenho informação ainda de bastidor, eu não falei diretamente com ele, ainda que eu tenha a possibilidade, mas não falei. Mas eu tenho informação ainda que é possível. Assim, Vitor Ferraz não bateu o martelo de não sair candidato, mas é possível, mas nesse momento improvável. Tá? E é justamente isso, ele não sair candidato justamente porque o nome de Martinez hoje seria o nome mais forte. Eu quero like. Ai!